Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa segunda edição, plantão glorioso para a gente falar de jogadores que retornam ao Botafogo, jogadores que podem sair do Botafogo e, é claro, aqueles reforços que a gente chama de reforços internos que estão cada vez mais maduros. É impressionante o trabalho do Rodrigo Belão no Sub-20. E isso que grande parte da garotada está com o elenco profissional. Está fazendo essa intertemporada com o elenco profissional. E quem está entrando no Botafogo, no Sub-20, está ganhando. O Botafogo fecha ali a fase, a classificatória do Brasileirão Sub-20 na terceira colocação e venceu o clássico contra o Fluminense hoje no Newton Santos. A gente vai falar sobre isso, mas antes eu peço para você que está ligadinho aqui no canal Gigante Glorioso, para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. Afinal de contas, a gente tem a crença de que o Botafogo já terá se livrado aí de alguns transfer bans e também estará sob nova direção. É o que a gente quer, é o que a gente acredita, tá certo? Bom, eu recebi algumas mensagens nesse vídeo de hoje. O foco, é claro, é falar de saída de jogadores, chegada de outros e a vitória do Sub-20. Mas eu, respondendo uma questão de um amigo meu, Geraldo Dimas, né, falando sobre o transfer ban, eu disse para vocês no vídeo passado, vídeo de ontem, se eu não me engano, que a FIFA, ou anteontem, não me lembro, que a FIFA analisa cada caso. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um processo diferente na FIFA. O Botafogo tem 6 processos de transfer ban na FIFA. Então, por mais que o argumento seja o mesmo, cada caso é analisado separadamente. Existe a possibilidade de uma análise por conexão? Bom, entrei em contato com uma pessoa que trabalhou muitos anos na Comebol, né, e ela me disse que sim, é possível. Apesar de cada processo ser e normalmente ser tratado individualmente, quando o caso é de um argumento só para vários, é possível que haja ali uma análise em conexão. Não significa que, no caso do Botafogo, isso vai acontecer. Pode ser que cada caso seja analisado realmente separadamente e isso demore um pouco mais. São 6, né? Fossem 2, tudo bem, mas são 6. Então, será que até o 6º caso ser analisado, isso se não entrar mais, né, ainda tem o do Arthur Jorge, o Botafogo já vai poder, até o dia 20 de julho, já estamos no dia 1º de julho, vai poder já realizar contratações, registrar os jogadores que foram contratados. É claro que a janela é longa, mas a ideia é você contratar o quanto antes para no dia 20, no dia 25, mais tardar dia 30, você já tem os jogadores à disposição, né? Não dá para contar com um cara só no último dia da janela, não tem condição, o Botafogo precisa se fortalecer, né? Até porque pode perder jogadores, né? E aí eu estou falando, claro que você não vai sentir uma falta desse cara que eu vou falar, né? Do Tuco Corrêa. Muita gente achou que o Tuco Corrêa estava na Copa do Mundo com a Argentina. Não, não. Ele, obviamente, teve um prazo maior, né, de férias, mas deixou avisado com o clube. Até o meu amigo Anderson Mota falou, né, que na segunda-feira ele retornou. Não tem sido visto no trabalho com o grupo, que está fazendo aquele trabalho de academia, coisa que foi feita com o grupo antes, né, na primeira semana de representação. Então o Tuco vai correr atrás aí do prejuízo, mas não largou, não abandonou como o Bastos, né? Daqui a pouco é abandono de serviço, hein, filho? E, enfim, o Tuco Corrêa é um jogador que retorna, mas que pode sair. Pode sair. O Estudiantes, apesar de também estar sob efeito do transfer ban, quer dar uma resposta para o seu torcedor, quer trazer na cabeça deles, né, um grande jogador, um jogador de seleção argentina, né, já foi. Quer trazer um jogador, né, para poder ter esse impacto. Agora, acho que o melhor impacto para o Estudiantes, o primeiro impacto positivo é afastar o Muslera, né, porque pelo amor de Deus, é o Neto aqui, o Muslera lá. Impressionante, né? E o Tuco Corrêa realmente é um jogador que interessa demais a equipe de La Plata. Além de ser, se não o maior, um dos maiores salários desse time do Botafogo, é o pior custo-benefício que a gente tem. Tá? É um cara que simplesmente não joga.
Não joga nos dois sentidos, né? Não atua e quando atua, não atua bem. Nos últimos jogos na Copa Sul-Americana até fez gol, né? Participou de outros e tal, mas também, né? Nível técnico dos adversários. Quando o Botafogo precisa, dificilmente o Tuco consegue entregar alguma coisa, né? Então é um jogador que tem sim grande chance de sair. Eu sei que o torcedor do Botafogo fica feliz. Botafogo vai repatriar 2 jogadores aí, não sei se o torcedor vai gostar disso, né? Mas o Remo publicou em nota oficial que Patrick de Paula e Diego Hernandes não permanecem mais no Remo, né? Voltam para o Botafogo. O Botafogo tem a ideia imediata de negociar o Patrick de Paula e o Diego Hernandes eu não sei o pensamento do clube sobre ele, né? O Franklin Carvalho vai poder avaliar, trabalhou pouco com o jogador, né? Trabalhou muito pouco com o Diego Hernandes. O Patrick de Paula já está decidido, o Botafogo não fica com o atleta, né? Então é aquele bate e volta. O Diego Hernandes é aquilo, não estava servindo para o Remo, né? Então dificilmente vai servir para uma competição de alto nível que o Botafogo quer fazer, dificilmente vai servir para o Botafogo. Mas vamos ver qual vai ser aí a análise do Franklin Carvalho. Agora, o Franklin Carvalho, isso foi um recado que a gente deu aqui, ele demorou para escutar, né? Tem que estar muito atento ao trabalho do Belão. Se tem um trabalho que dá certo no Botafogo hoje é o trabalho do Belão, né? O Botafogo fecha a fase classificatória na 3ª colocação, vai pegar o Santos agora nas quartas de final, a fase final do Campeonato Brasileiro. O Botafogo com muitas condições de chegar longe do Brasileirão Sub-20, venceu o Fluminense, o Botafogo já estava classificado, tinha muitos garotos do Sub-17 hoje jogando, muitos meninos que são reservas normalmente, porque alguns jogadores do Sub-20 estão com o profissional, né? Estão fazendo essa intertemporada ali, se preparando para o Campeonato Brasileiro, para a retomada do Brasileirão no profissional. E jogando no Newton Santos, o Botafogo venceu o Fluminense de virada por 3-2, saindo na frente. O Mateuzinho fez o primeiro gol, ainda no primeiro tempo o Botafogo acaba tomando uma virada, e aí o Belão vai fazer mudanças. Ele vai fazer mudanças, o Botafogo vai virar com o Juninho, que numa jogada do Miguel Caldas pega o rebote e faz o gol, e o Lúcio de cabeça após o cruzamento do Vitinho, que tem o mesmo nome, mas é do Sub-20, e o Lúcio virou o jogo para o Botafogo. O Botafogo jogou inicialmente, né, o time do Botafogo, para você ter uma ideia como estava modificado, era o Ryan Luca, Cauã Branco, Cauã Cruz, Marcelo Maurício, depois entra o Caio Vale, o Botafogo já estava classificado também, né? Mateuzinho, aí entrou o Vitinho, Mateuzinho fez gol, entrou o Vitinho, que fez o cruzamento para o gol do Lúcio, Bernardo Valim, o Miguel Caldas, depois entrou o Davi Neri, que na última rodada fez gol na goleada, né, contra o Bragantino, e o Lúcio, que fez o gol da vitória. Juninho, grande destaque, Ivan Molina, depois entrou o Arthur Isaac, e o Gabriel Abdias, que de lateral agora virou ponta, gostou, entrou o Cauã Zappellini, que está aos poucos retomando aquela forma, né? Enfim, Franklin Carvalho tem que estar muito atento ao trabalho do Belão, quanto mais bem feita a transição, melhor para o Botafogo, tá certo? Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!